tarde, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Jesus falou: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Jesus, ele fez uma promessa à igreja, e é essa igreja que ele deixou aqui na terra com poder e autoridade. Ele deu para que ela fosse por todo o mundo pregar a sua palavra, a palavra de Deus, que hoje o homem não está mais aceitando, porque o homem quer viver no pecado. Mas Jesus permanece sendo santo, e a sua palavra santa, e ele não vai mudar o curso desta palavra para agradar o homem que vive pecando aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e crê no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus prometeu em João 14 que iria para o Pai preparar lugar, e ele voltaria outra vez. Mas acontece que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, disse que devido a essa promessa que Jesus falou, muitos escarnecedores haveriam nesses últimos dias, homens amantes de si mesmo, como falou o apóstolo Paulo, e homens vivendo uma ímpia concupiscência aqui na carne, desejos passageiros, desejos que submergem o homem na perdição e ruína. Mas Deus é longânimo. Deus está dando chance para o homem buscar a sua face, conhecer os seus estatutos, seus juízos e seus preceitos. A Bíblia diz no livro de Jeremias que a grou e a andorinha conhecem o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo. O povo não conhece mais o juízo de Deus. Deus teve que mandar 2 juízos sobre a face da terra. Um foi no tempo de Noé, e eles não estavam apercebidos. Diz a Bíblia que foram consumidos pelas águas do dilúvio, e toda aquela cidade, todo o mundo antigo de Noé, foram submergidos pelas águas do dilúvio. E Deus não poupou nenhum daqueles homens que voluntariamente quiseram viver uma vida profana, ímpia e mundana. Mas Deus falou para Noé, porque Noé era justo em suas gerações. Noé era homem que achou graça aos olhos de Deus, e Deus sobre Noé falou a Noé: entra tu e a tua casa, tu e a tua família, dentro da arca. Então Deus determinou a Noé e a sua família que entrasse dentro da arca. Mas o restante, que não queria saber de Deus, o restante que não queria saber de nenhuma palavra de Deus, Deus destruiu. E Deus não foi aquele Deus que voltou atrás naquilo que ele mesmo iria fazer. Deus exerceu juízo, 2 juízos que ficaram marcados. E Jesus, quando estava aqui na terra, ele comparou e ele assemelhou essa geração com uma geração de Noé. Ele falou: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Jesus, da mesma forma como falou que foi no dia de Noé, seria também semelhante os dias de Ló: compravam, vendiam. Então eles não estavam preocupados com o que iria acontecer. Deus não tardou a sua promessa. Deus exerceu juízo, e um juízo verdadeiro, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou pela boca do profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Deus avisou a Noé que iria destruir aquela geração, quando mandaria o dilúvio sobre o mundo ímpio em que eles estavam submetidos e que estavam vivendo. Deus falou que iria mandar fogo do céu e enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra, e ele cumpriu. E outra vez Deus fala na sua palavra que o ímpio vai se desfazer como cinza. O ímpio vai ser destruído
no dia da vingança desse Deus. Jesus veio pregando o arrependimento, os profetas pregavam o arrependimento, e muito embora também os apóstolos pregavam o arrependimento, porque se o homem não se arrepende, Deus não poderá fazer nada por ele, porque lá em Hebreus capítulo 9, e versículo 27 diz: cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois do juízo. Morreu, acabou? Essa história é conversa fiada do diabo. Morreu e foi para um bom lugar? Isso é conversa do diabo. O homem que viveu no erro, na praticidade do pecado, na impiedade, uma vida profana, injusta perante Deus, quando ele morre, ele vai ter a sua recompensa. Lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas eu vim ler o Evangelho, uma carta que o apóstolo João escreve. Porque o Espírito Santo era com estes homens, e eles falavam as palavras de Deus. Ele diz assim na primeira carta que ele escreve: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, desejo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós já tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias da igreja aqui na terra. No ano de 1948, a nação de Israel se tornara um país, e desde então os últimos dias se iniciaram, porque Jesus falou que esta figueira, que a Bíblia diz e compara ela como a nação de Israel, é o relógio de Deus aqui na terra. Então o homem deveria estar os seus olhos atentos para o que acontece dentro dessa nação, a este país. Então, Jesus falou que antes da sua vinda, a terra iria passar por dores de parto, como a mulher que está para dar à luz. Haveria fome em todo o mundo, haveria pestes em todo o mundo, haveria guerras, nação contra nação e rumores de guerras. Só que isso é dado como princípio das dores. Jesus mandou o homem vigiar, acautelar dos falsos profetas. E a Bíblia fala: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Este mesmo apóstolo João, ele diz que o mundo jaz do maligno. Então o mundo não tem nada o que oferecer de bom ao homem, porque desde então que o pecado começou a reinar aos filhos dos homens, o homem perdeu o domínio próprio, o homem perdeu a amizade que ele tinha com Deus. Por isso que diz a Bíblia que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Só que Deus, Ele conhece os tempos, Ele conhece o homem, por dentro e por fora. Deus vê, não como o homem vê, e Deus vê muito além daquilo que o olho humano consegue enxergar. Só que Deus proveu a providência da promessa, pelo seu Espírito Santo, pela fé, os homens serem salvos, através do sacrifício perfeito de seu Filho na cruz. Jesus morreu para ser a propiciação aos nossos pecados. Por isso que esse apóstolo, no capítulo 2,
dessa epístola que eu li, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, lembra-se que tem um advogado, a saber, Jesus o justo. Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, ele é o nosso intercessor junto do Pai. Por isso que é só ele que pode rogar por nós diante de Deus Pai, porque foi o único que morreu e ressuscitou, e ele está vivo pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. O pecador que vive aqui na terra, ele só pode alcançar a vida eterna por meio de Jesus, por meio deste sacrifício perfeito. Jesus veio, morreu e ressuscitou, e ele está vivo pelo século dos séculos. Mas acontece que o homem está perdendo a estribeira, o homem está perdendo o rumo, porque o pecado cegou-lhe o seu entendimento, o pecado endureceu o coração. Por isso que quando o homem, lá no jardim, perdeu a amizade que tinha com Deus, a comunhão que tinha com Deus, ele ficou morto, porque o pecado, o salário dele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, separados foram da glória de Deus. Aí a lei que Deus mandou Moisés escrever na tábua dos mandamentos, dos 10 mandamentos, veio 430 anos, mas ela só serviu de tutor, para que, pela promessa que Deus fez a Abraão, a sua posteridade, para que todos fossem salvos pelo sangue de Jesus e pelo seu nome. Por isso que nós temos a redenção no sangue de Jesus, e em seu nome temos a remissão de nossos pecados, porque Jesus morreu para livrar nós da condenação. Por isso que o homem que trocar a vida eterna por esta vida, ele perde aquilo que Deus deixou escrito para aqueles que o amam. Jesus morreu numa cruz para pagar a nossa dívida, para que nós não fossemos mais escravos do pecado, para que nós não fossemos mais escravos do diabo. Por isso que Jesus veio nesta terra como homem. Ele nasceu de uma mulher, como está escrito nas profecias dos profetas, nos salmos e na lei de Moisés. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele nos regenerou pelo seu sangue, ele nos purificou com o seu sangue. Lá em João capítulo 17, versículo 17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica o homem que é imundo, o homem que é sujo do pecado. A palavra de Deus limpa o homem. O sangue de Jesus perdoa o pecado do homem, para que o homem não viva mais capacho do diabo, para que o homem não viva mais servindo o diabo, porque neste mundo há dois senhores que operam: o Senhor deste século, que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeçam sobre eles. Por isso que o diabo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento do homem. Ele consegue, porque ele manipula o homem. O homem não precisa das coisas deste mundo para ser feliz. O homem precisa é da presença de Deus, a paz que excede todo entendimento, pelo sangue de Jesus, o seu Filho unigênito. Deus morreu numa cruz, quando ele, em forma de Jesus, padecia afronta, padeceu injúrias e foi até crucificado. O próprio Deus um dia esteve diante do juízo humano, e o juízo humano não poupou a morte desse Deus santo, justo e inocente, sem mancha de pecado. Mas o homem que em seu coração altivo, endurecido pelo pecado, ele não quis exercer misericórdia nem para com Deus. Então Deus, da mesma forma, vai retribuir, porque a Bíblia diz que estão predestinados, porque ele sabe reservar o ímpio para o dia da condenação. Então, por mais que o homem tenta se escapar,
aqui na terra, dando jeito para isso e para aquilo, tentando se esconder da face de Deus, mas um dia ele vai ter que comparecer ante o tribunal de Cristo, e lá ele vai ser julgado por tudo aquilo que ele fez em vida. Deus está dando tempo para o homem buscar o arrependimento, mas se o homem quiser e persistir na desobediência à sua palavra, ao seu evangelho, o máximo que Deus pode fazer é o que ele está fazendo agora, mandando pregar a sua palavra para ver se o homem se arrepende. Porque Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus falou em Mateus 11, e versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que Deus, Ele está vendo o que o homem está fazendo aqui na terra. Por mais que a gente pregue e manda o homem buscar a Deus, o homem tapa os ouvidos, o homem já não suporta mais ouvir Deus falar com ele. O homem endureceu o coração de tal maneira que ele prefere continuar no erro, no pecado, na iniquidade, do que obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus não é se tornar rico, obedecer a Deus não é ficar famoso, obedecer a Deus não é construir impérios aqui na terra. Obedecer a Deus é para o homem alcançar a vida eterna, a promessa que Ele fez a nós e a vós também, e todos quantos creem no nome do unigênito do Pai. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Por isso que neste evangelho, nesta epístola, aliás, que eu li do apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa história, ela começou no jardim do Éden, quando o homem deu ouvido ao diabo, a antiga serpente. Eva estava lá no jardim e se apresentou a ela a serpente, a antiga serpente que é o diabo, e ela manipulou Eva. Ela despertou em Eva o desejo de ter aquilo que não precisava ter. Então Eva, ouvindo o que o diabo estava falando para ela, o diabo falou assim para Eva lá no jardim: por que você não come deste fruto? E ela falou que Deus havia proibido. Deus falou que do dia que eles comerem, eles certamente morreriam. Aí o diabo, que é a serpente, ela conseguiu enganar Eva, e ela falou: não foi bem assim que Deus falou. Olha, Deus não quer que você seja igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Por isso que Deus não quer que você coma deste fruto, para que você não se torne semelhante a Deus. Só que o diabo sempre esteve enganando o homem aqui na terra, porque o homem, em vez de ouvir a voz de Deus, o homem quer ouvir a voz do diabo. Aí Eva deu ouvidos à voz do diabo, e a Bíblia diz que, despertada a cobiça, o desejo, consuma-se a morte, falou o apóstolo Tiago. Então, quando a serpente, conseguiu atrair o desejo de Eva, de ter aquilo que não precisava ter, ela foi enganada. Por isso que o apóstolo Paulo falou: Eva, sendo enganada, deu ouvidos à voz da serpente, do diabo, e ali eles foram expulsos do jardim. O apóstolo Paulo escreve na primeira epístola a Timóteo, dizendo assim: se nós temos o que comer, o que nos vestir e o que nos cobrir, estejamos com isto contentes. Já estejamos contentes, porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que o diabo sempre tentou e está tentando
levar o homem para longe de Deus, com as cobiças, com os desejos, com as possibilidades de ter aquilo que não precisa. O diabo está oferecendo o que para o homem hoje? Dinheiro, fama, cachaça, sexo ilícito fora do casamento, porque o sexo só é permitido dentro de uma união. O diabo está oferecendo todo tipo de porcarias e o homem está aceitando a proposta do diabo, como lá no jardim Eva aceitou e deu ouvidos à voz do diabo. O homem não precisa de cachaça para ser feliz. O homem precisa de Deus na sua vida, a presença do seu Espírito Santo. Por isso que diz lá os Salmos 48, que a minha alma tem sede de justiça. Então o homem não precisa das coisas banais dessa terra para ele ser feliz, ou para ele ter alguma coisa para ter alegria aqui, porque a alegria do homem está em ter o seu nome escrito no livro da vida. Então Jesus morreu para perdoar o pecado do homem. Por isso que lá em Romanos capítulo 5 diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Cristo, de Jesus nosso Senhor. Então qualquer pessoa que troca esta vida pela vida eterna, qualquer pessoa que procurar ganhar este mundo, ser feliz nele, procurar basear sua vida inteira nas progressividades deste mundo, ele perde a vida eterna. Por isso que você não deve trocar o que Deus fez um dia através do seu Filho Jesus por coisas banais, coisas fúteis, coisas passageiras, porque a alegria do ímpio é passageira. A alegria do mundo passa, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Por isso que lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, dizendo no capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem preparado um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça de Deus, porque esta terra e este céu vão ser desfeitos pelo esplendor e pela ira de Deus. A terra está sendo reservada como tesouro para o dia de Deus, dia em que Deus vai julgar um por um, grande e pequeno, rico e pobre, influente ou fluente. Deus vai julgar todos, ninguém vai se escapar. Mas filhinhos, já é a última hora. Não é tempo de buscar materialismo, não é mais tempo do homem ficar pensando em ter 10 casas de aluguéis, em ter 10 matrimônios. Não é tempo do homem ficar buscando alegria neste mundo, porque este mundo vai ser destruído, como foi no dia de Noé. Olhai para a mulher de Ló, Jesus deu um exemplo. A mulher de Ló, ela olhou para trás, porque ela sentiu desejos de Sodoma e Gomorra. E Jesus fala para a gente, deu o exemplo dessa mulher, para que nós não olhem para trás. Jesus salvou a muitos, mas muitos estão recuando, retrocedendo para trás. E a Bíblia diz que a alma de Deus não tem prazer na alma daquele que se volta para trás, naquele que recua, porque se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. A mulher de Ló é um exemplo. Jesus falou que aquela mulher olhou para trás. Deus deu uma determinação para Ló e a sua casa: corre, porque vai ser destruída Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então Deus não poupou, desde o mais moço até o mais velho, daquelas cidades, mas ele tinha uma orientação, era correr, para não ser também destruídos juntamente com eles. E Ló e suas 2 filhas foram correndo, e a mulher de Ló também correu,
mas no meio do caminho, ela parou e olhou para trás. Ela se converteu em estátua de sal. A estátua não anda, não fala, não pega. Ela tem boca, mas não fala. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque Jesus falou que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele guarda a minha palavra. Porque a minha palavra fará nele uma fonte de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Por isso que Jesus falou: examine as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus falou lá em João capítulo 17, que a vida eterna é esta: que creiam somente em ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A vida eterna não se compara com esta vida. A eternidade, você sabe o que é a eternidade? Você já parou para pensar o que é a eternidade? Não é 10 milhões de anos, 20 bilhões de anos. Se o homem tivesse noção de eternidade, o homem não perderia tempo com este mundo. O homem não buscaria prazer nas coisas fúteis desta vida. O homem correria para salvar a sua alma. Porque na hora de salvar a pele, nada tem importância. Dinheiro não tem valor, mantimentos não tem valor, vestimentas não tem valor. Na hora do camarada livrar a sua pele, a hora que ele pega uma doença incurável, aí ele vê que nada que tem neste mundo tem valor. Ele vê que tudo é ilusão. Mas ele só para pensar depois que ele é tomado de uma enfermidade incurável, como a AIDS. Aí ele para pensar quando está lá no leito de um hospital, clamando por misericórdia. Mas depois que estiver lá no lago de fogo e enxofre, será tarde demais. Então não ama o mundo, porque o que há no mundo, o desejo da carne, só faz o homem pecar. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e versículo 8: aqueles que querem andar segundo a carne não podem agradar a Deus. É impossível o homem querer andar com Deus na carne, porque aqueles homens lá de Sodoma e Gomorra andavam na carne. No tempo de Noé, da mesma forma. Só que Noé era justo em suas gerações, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Com quem que você está andando neste mundo? Porque se não é com Deus, é com demônios. Se não é com Deus, é com o diabo, o Deus desse século. Então não troque a vida eterna, porque aquele que procurar ganhar esta vida, ele perde a outra. Jesus falou que aquele que não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você, o máximo que você consegue é ser um religioso, é ser um frequentador de igreja. Mas ser discípulo de Jesus, você terá que aborrecer a sua própria vida. E é poucos que conseguem. Porque dizer não para a carne, para o pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que o pecado tão de perto nos rodeia, como embaraço. Por isso que lá no jardim, o diabo conseguiu enganar Eva. O homem pecou. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 e versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem morreu perante Deus. Tem nome que está vivo, mas está morto. Anda na rua, mas está morto espiritualmente. Porque o pecado mata o homem, e a sentença será cruel. Aquele que procurar ganhar este mundo, fazer sucesso, ser uma celebridade, ser uma estrela do mundo, do rock, do sertanejo, do pagode, do funk, seja lá o que for,
Porque Deus não fez o homem para ser adorado. Deus fez o homem para adorar a Ele. Mas o homem quer ser adorado igual um Deus. O homem quer que as pessoas se curvem aos seus pés e o beijam e o adorem. Como essas estrelas do futebol, estrelas de cinema, de Hollywood. E o homem está cada vez mais cego, porque não se sujeita à vontade de Deus. O homem cada vez mais permanece na dureza de coração, porque o pecado endurece o coração e o afasta para longe de Deus. Você pode ser um religioso, ter uma religião, mas diante de Deus, você está afastado dele, porque o pecado separa o homem de Deus. E como eu falei, Jesus é a propiciação ao nosso pecado. Por isso que este apóstolo João, ele teve várias revelações de Deus. Ele, por último, escreveu o livro do Apocalipse, conhecido como o livro das revelações. E nenhuma dessas visões, ele viu um novo céu e uma nova terra. E aqueles que estavam aguardando este novo céu e nova terra, eles foram para lá. Porque a promessa de Deus, ela é firme. Deus conhece os que são seus e se aparta do mal todos aqueles que professam o nome de Cristo. Então não é tempo de um homem buscar prazer, alegria neste mundo. O homem está procurando felicidade em coisas que não promovem. Pode até te dar uma anestesia por alguns instantes. Você pode ser feliz por alguns momentos, com a cachaça, com as drogas, com o sexo fora do casamento. Você pode até conseguir por alguns momentos a alegria deste mundo, mas a vida eterna, a eternidade, o sofrimento não se compara com aqueles minutos que você teve de prazer, de alegria aqui nesta carne, porque a carne vai descer à sepultura. O espírito volta a Deus que o deu. A alma vai ser julgada. Ou céu ou inferno, lago de fogo e enxofre ou vida eterna. É o homem que decide para onde ele vai. É o homem que escolhe o caminho que ele quer andar. O caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho de Deus ou o caminho do diabo. O caminho estreito ou o caminho largo. Passar pela porta estreita ou passar pela porta espaçosa. É o homem que escolhe e decide. Porque Deus deu para ele o livre-arbítrio. Você escolhe aquilo que você quer. Você obedece a quem você se apresenta, a Deus para o servir e obedecer, ou ao diabo, o pecado, para ser conivente, praticante, servo do pecado. Por isso que as pessoas, elas procuram prazer, alegria, gozo, naquilo que não podem saciar o desejo da alma. Porque a alma só é saciada pela presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Rogarei ao meu Pai que envie outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, não vê, mas vós o tendes, porque ele está dentro de vós. Esse Espírito Santo que o mundo não conhece, porque está trocando ele por qualquer coisa. Estão negando Jesus por qualquer coisa. Judas Iscariotes negou Jesus por 30 moedas de prata. Por quanto que você nega Jesus? Por uma Skol? Por uma lata de cerveja? Por um maço de cigarro? Por quanto que você nega Jesus? Por uma maconha? Pelas drogas? Por quanto que o homem está negando Jesus? Por uma noite de prazer no motel, deitando com várias? Por quanto que você está negando Jesus? Porque Judas negou ele com 30 moedas de prata. O povo judeu negou Jesus, trocando ele por Barrabás.
Então a quem nós se apresentar, a Bíblia fala, nós nos tornamos servos, escravos para obedecer, ou de Deus, ou do pecado. Jesus falou, se vós fossem os meus amigos, meus irmãos, faríeis o que eu mando. Para ser um amigo de Jesus, irmão dele, parente dele, amigo dele, o homem tem que fazer o que ele manda, e não o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Porque Deus não deu a vida para o homem para fazer o que ele quer. Pelo contrário, ele morreu numa cruz para nos comprar com seu precioso sangue. Eu e você pertencemos a ele, e um dia nós teremos que comparecer a ele para dar aquilo que nós fizemos em vida, seja bom ou seja mal. Então, crê no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder, não é esse entretenimento que estão ensinando nas igrejas evangélicas, não é essas fábulas que estão ensinando nas igrejas. O Evangelho é poder de curar enfermos, de ressuscitar mortos, de tirar das trevas o homem do poder de Satanás e converter-se no poder de Deus, tirar das trevas e pôr na luz. Este é o poder do Evangelho, fazer o homem rico de fé. Então creia na mensagem de Jesus, porque ele falou, cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Eis que cedo venho, certamente cedo venho. Por várias vezes Jesus se referiu a esta palavra, cedo venho, certamente cedo venho, eis que cedo venho. Então prepara-se para encontrar com ele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 e versículo 21, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Invocar o nome de Jesus, será salvo tu e tua casa. Então crê na mensagem, crê no poder do Evangelho, que salva, que liberta, cura e leva para o céu. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que é o próximo terminal de João Dias.